Livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Pregação no poder do Espírito. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, e foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer é que ele não foi até os coríntios simplesmente com um discurso eloquente, né? E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso, né? O apóstolo Paulo não está falando, eu não fui até vocês, coríntios, do mesmo jeito que vocês estão acostumados a ver os filósofos, né? Era uma cidade, irmãos, muito forte em filosofia, grandes pensadores haviam fundamentado a sua filosofia ali. Estamos falando de Platão, Aristóteles, né? Filósofos esses que muitas vezes as pessoas estão se ensinando na escola até hoje. Então esses filósofos, eles tinham um discurso muito eloquente. Esses filósofos, eles tinham uma retórica muito forte, uma capacidade argumentativa muito forte. Eles conseguiam falar com as pessoas, e eles conseguiam fazer com que as pessoas fossem os seus seguidores, né? Eles pensavam sobre os grandes dilemas da vida. E o apóstolo Paulo está querendo dizer, sabe, eu não fui até vocês simplesmente sendo eloquente, eu não fui até vocês simplesmente usando sabedoria humana, conhecimento, estratégia. Para pregar o Evangelho, eloquência é uma coisa necessária, né? Não dá para pregar o Evangelho sem eloquência, não dá para pregar o Evangelho sem convicção, né? Muitas vezes as pessoas têm tanta eloquência no seu trabalho, muitas vezes as pessoas são vendedores, e na hora de ele vender lá, ele é todo eloquente, né? Ele vai vender um colchão, não, porque esse colchão aqui é maravilhoso, você dorme nesse colchão e você acorda outra pessoa, né? Tem um controle aqui, ó, você pode colocar para despertar, você acorda com massagem o colchão, né? Ele tem ímãs magnéticos para isso. Aí na hora de falar da palavra de Deus, não tem eloquência nenhuma, né? Então, né? Jesus morreu por nós, né? Sabe, não dá para ser cristão, ser crente de verdade, sem convicção, sem certeza, sem falar de Jesus Cristo, sem falar do Evangelho, irmãos, com as pessoas enxergando que aquilo realmente é real na sua vida. Não dá. Então, eloquência, é claro que o apóstolo Paulo tinha, mas o apóstolo Paulo está querendo dizer, irmãos, que ele não tinha o objetivo de cativar as pessoas por meio de uma boa retórica, né? O apóstolo Paulo não tinha o interesse de simplesmente parecer culto, né? O apóstolo Paulo não tinha interesse de ficar usando palavras difíceis, palavras pomposas, né, irmãos? A gente pode pegar o dicionário de língua portuguesa e a gente pode achar um monte de palavra lá que a gente nem sabia que existia, né? A gente usa poucas palavras da nossa língua portuguesa, né? Então a gente pode fazer uma pregação usando um monte de palavras que as pessoas nunca nem ouviram da vida, e muitas pessoas vão dizer, nossa, ó, pessoa culta, né? Pessoa instruída, né? Olha o vocabulário que ele usa.
Mas muito daquilo que a gente está querendo ensinar com o Evangelho vai se perder, porque as pessoas não vão entender muito das palavras que a gente está pregando. Né, irmãos? E o apóstolo Paulo está querendo dizer, sabe, eu fui até vocês usando palavras simples, porque eu não queria que vocês perdessem nada do Evangelho, nada, eu queria que vocês entendessem tudo. Então o apóstolo Paulo não estava querendo impressionar as pessoas com um vocabulário diferente, um vocabulário extremamente culto, coisa que ele poderia usar. Paulo era muito estudado, muito inteligente nessa parte, mas ele falou, não, eu passei para vocês de maneira simples, de maneira clara, para que vocês não perdessem nada do Evangelho, para que vocês pudessem realmente captar tudo aquilo que eu queria ensinar para vocês a respeito de Jesus Cristo e esse crucificado. Hoje em dia, a tentação que os pregadores têm é em querer ser engraçado. Os pregadores hoje em dia eles querem ser engraçados, eles querem arrancar gargalhada dos membros, né? Eles têm que ser cativantes, eles têm que prender a atenção das pessoas. E eles querem prender a atenção das pessoas por meio de ser engraçado. Então eles estão fazendo o tempo inteiro piada, o tempo inteiro comédia, e quando eles fazem isso, eles tiram a atenção do Evangelho, tiram a atenção de Jesus Cristo e colocam a atenção em si mesmos. Mas porque o Evangelho não é uma coisa engraçada. Os pecadores em inimizade com Deus, indo para o inferno, não é uma coisa engraçada. As pessoas realmente estão perecendo eternamente. As pessoas estão indo para o inferno, as pessoas precisam se arrepender e precisam crer em Jesus Cristo. Isso não é uma coisa engraçada. Então hoje em dia nós vemos uma tentação dos pregadores em querer ser engraçados. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele está dizendo, sabe, eu não usei recurso humano nenhum para ir até vocês, para poder estar cativando vocês. Não, eu usei palavras simples, eu fui até vocês de maneira simples, não como os filósofos, fui com eloquência sim, mas simples, pregando a verdade, o Evangelho de Jesus Cristo. Né, irmãos? E Paulo vai dizer, decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Né? Paulo não estava interessado, irmãos, em saber o problema das pessoas para poder ficar pregando sobre o problema delas. Né? Conta aí sobre a sua vida, e aí ele ficava ouvindo o problema das pessoas e ficava dizendo, não, eis que te digo que esse problema aí vai ser resolvido, não, eis que eu te digo que Deus está entrando com providência aí na tua enfermidade, ó, esse processo aí, Deus vai dando. Não, o apóstolo Paulo, irmãos, sabia que o problema daquelas pessoas não era falta de dinheiro, não era falta de casa, não era enfermidade. O apóstolo Paulo, irmão, sabia que o problema daquelas pessoas é que elas estavam em inimizade com Deus e precisavam de um Salvador, Jesus Cristo. Então ele sabia exatamente o que aquelas pessoas precisavam ouvir. Sabe, o que os pecadores no mundo precisam ouvir? Sabe, será que eles precisam ouvir que eles precisam de uma casa, que precisam de um carro, que eles precisam de uma vida melhor? Venha e prospere. Sabe, se o seu comércio não está bem, venha e prospere. Será que é isso que eles precisam ouvir? Não. Mas o que eles precisam ouvir é sobre Jesus Cristo. Eles estão perdidos, eles não estão vivendo uma vida para a glória de Deus. Eles precisam de um Salvador. E se eles precisam de um Salvador, irmãos, eles precisam entender sobre Jesus Cristo e esse crucificado, né? E Paulo ainda vai dizer isso, né? Cristo e este crucificado, né? Porque não adianta falar do Jesus e da carro, da casa que resolve os problemas, né? O Jesus que realiza os sonhos, não, mas Jesus e este crucificado, porque esse evangelho, irmãos, esse evangelho é onde faça o bem, ajude o próximo, precisamos ajudar os mendigos na rua, precisamos salvar os animais. Esse evangelho não ofende ninguém.
Irmãos, ninguém é contra esse evangelho. Esse evangelho não vai desagradar ninguém. Todo mundo gosta desse evangelho, acha certo esse evangelho. Mas quando você prega Jesus e este crucificado, que aí você tem que mostrar para o pecador que Jesus foi crucificado porque ele é um pecador miserável, sabe? Esse evangelho ele não gosta, irmãos. Esse evangelho é um evangelho que ofende os pecadores, né? O perdido, as pessoas quando vêm na igreja, irmãos, elas vêm na igreja, elas vêm já sabendo o que elas querem ouvir. Eu vou na igreja hoje porque eu preciso resolver o problema da minha enfermidade. Eu vou na igreja hoje, eu já sei o que eu quero ouvir. É sobre se é para viajar ou não, se é para comprar uma casa ou não. A partir do momento que o pecador vem e ele ouve aquilo que ele acha que não precisa ouvir, né? Você precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo. Você está em inimizade com Deus. Você é um pobre pecador miserável que está indo para o inferno. Você não merece. Sabe, as pessoas não gostam desse evangelho. Não é uma coisa que as pessoas ouvem e as pessoas vão dizer: nossa, que maravilhoso, a pregação hoje foi maravilhosa, falou que eu sou um pobre pecador miserável, preciso me arrepender de ser de um salvador. Mas eu não achava que eu era tão ruim assim. Eu me ofendi porque eu não sou uma pessoa tão malvada assim, não sou uma pessoa tão ruim assim, sabe? Eu nunca fiz mal para o próximo, nunca desejei o mal para o próximo, nunca roubei, nunca matei. Achei a pregação assim meio forte para mim, achei uma pregação assim, puxa vida, um pregador assim meio, uma pregação dura, sabe? O pecador nunca vai gostar, sabe, irmãos? Então é somente uma obra sobrenatural de Deus, irmãos, para que milagre ali aconteça. E Paulo está dizendo, sabe, a única coisa que me interessava pregar é Jesus Cristo e este crucificado, sabe? E isso, irmãos, é aquilo que muitos pregadores jamais vão pregar. Muitos pregadores, irmãos, jamais vão virar para as pessoas e vão dizer: o seu problema não é a falta de carro que você veio buscar, o seu problema não é a enfermidade que você veio buscar, o seu problema não é nada daquilo que você veio buscar, sabe? O seu problema é que você está indo para o inferno e que você se arrepender, precisa de um salvador urgente, senão você vai perecer no inferno eternamente, sabe? Jamais muitos pregadores vão pregar esse tipo de coisa, sabe, irmãos? Porque não é uma coisa que cativa as pessoas, sabe? Não é uma coisa, irmãos, que agrada as pessoas, que enche a igreja, que faz com que as pessoas se sintam bem. Então o apóstolo Paulo não está interessado em fazer terapia, em usar métodos para resolver o problema das pessoas. O apóstolo Paulo sabia, sabe? A única coisa que eu me concentrei em pregar para vocês sobre Jesus Cristo e este crucificado, né, irmãos? Então esse é o foco do evangelho, né, irmãos? E nós perdemos o evangelho quando nós começamos a pregar aquilo que não é evangelho, né? Nós simplesmente, irmãos, perdemos o evangelho quando nós começamos a chamar de evangelho aquilo que não é o evangelho, né? Nós perdemos o evangelho, irmãos, quando nós achamos que o evangelho é importante, mas se a gente não souber, não tem problema, né? Quantas pessoas, irmãos, elas até vão dizer: não, as doutrinas bíblicas são importantes, né? Por exemplo, a gente pega a doutrina da eleição, sabe, é uma coisa importante, né? Deus escolheu os seus eleitos antes da fundação do mundo, e Ele vai guardar os seus eleitos até o fim. Se os eleitos pecarem, Ele vai disciplinar e trazê-los de volta. Mas se você não crê, não tem problema. O importante é a sinceridade, o importante é a gente ali estar buscando a Deus. Então, é verdade, mas se não crê, não tem problema. Né, irmãos? O que está acontecendo? O que você está fazendo quando você acha que é importante, é bíblico, mas se não crer, se não souber, não tem problema? Você está dizendo que a Bíblia é importante, mas ela não é tão importante assim, né? Porque apesar de ela ser tão importante, né, se não souber, não tem importância. Então você está negando a suficiência das Escrituras,
Né, irmãos? Muitos hereges podem dizer, não, isso aqui está errado, o texto bíblico aqui está errado, o texto bíblico tem que ser mudado. Esses dias mesmo apareceu um pregador dizendo que a Bíblia é insuficiente. Sabe, a Bíblia é insuficiente. Nós precisamos atualizar a Bíblia, né? A gente não pode viver a Bíblia, viver a vida simplesmente seguindo a Bíblia toda, porque ela é insuficiente. Então, o que a gente vai fazer com os homossexuais? O que a gente vai fazer? Tem alguns textos que condenam os homossexuais aqui, tudo bem, mas a gente precisa atualizar esses textos para fazer os homossexuais serem crentes também. Você vê, era alguém claramente que estava negando a suficiência da palavra de Deus, estava negando a palavra de Deus. Mas muitos crentes fazem a mesma coisa, irmãos, quando acham que um monte de gente que não conhece a Bíblia vai para o céu também. Mas quando a gente faz a mesma coisa, quando a gente acha que as pessoas não creem em determinada doutrina, mas são salvas também, a gente está negando também. Irmãos, a gente está fazendo igual o outro. A gente não necessariamente não precisa dizer não, está errado e vamos arrancar da Bíblia, vamos atualizar e vamos mudar. Não, mas o simples fato de achar que é importante, mas achar que é bíblico, mas se não souber, não tem problema, já faz com que a gente negue a suficiência das Escrituras também. Santo Senhor. Irmãos, então é muito sutil, irmãos, a gente se desviar do Evangelho. É muito sutil, irmãos, a gente negar a palavra de Deus. Isso é muito comum entre os crentes. Eles nem percebem que muitas vezes estão negando a palavra de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo vai ensinar que nós devemos ter a nossa mente cativa à palavra de Deus. Então, irmãos, a gente não tem opinião fora da palavra de Deus. A gente não tem opinião contrária à palavra de Deus. Não, mas a gente leva a nossa mente cativa à palavra de Deus. Quando alguém pergunta alguma coisa que a Bíblia responde, sabe, a resposta que a gente dá é aquilo que a palavra de Deus dá. Então, irmãos, por exemplo, se alguém pergunta para a gente, e o inferno, o que você acha do inferno? Mas a gente não tem uma opinião diferente da Bíblia. A gente não vira e a gente diz, se não tivesse inferno ia ser tão maravilhoso, mas que pena, o inferno está aqui na Bíblia, aqui, perdição eterna. Mas se não tivesse ia ser muito melhor. Se não tivesse, o inferno é uma coisa terrível, as pessoas sofrendo lá eternamente, que coisa triste. Sabe, a gente não tem uma opinião diferente daquilo que a palavra de Deus diz. Quando a gente tem uma opinião diferente daquilo que a palavra de Deus diz, a gente só está tendo uma opinião diferente porque a Bíblia não está sendo suficiente. Porque se ela fosse suficiente, a gente ia se deleitar na verdade que ela está revelada. A gente ia dizer, não, mas o inferno é o juízo de Deus para aqueles que não honraram a Deus. Não, Deus também tem os seus eleitos, Deus tem o céu, Deus vai nos dar a vida eterna, Deus vai salvar aqueles que são seus, Deus vai mostrar a sua juízo, a sua justiça naqueles que não se converteram, nos maus. A gente se deleita na verdade de Deus. Glória a Deus. Quando, irmãos, nós proclamamos as nossas ideias fora da palavra de Deus, nós, por mais que isso possa parecer bonito, por mais que isso possa parecer nobre, sabe, irmãos, somos nós negando a palavra de Deus. Irmãos, somos nós. Por exemplo, Deus falou, Deus revelou na sua palavra que vai salvar apenas os eleitos. Só os eleitos vão ser salvos. E a gente começa a proclamar as nossas ideias. Mas se eu pudesse, eu salvava todo mundo. Se eu pudesse, eu levava todo mundo para o céu. Se eu pudesse. O que a gente está dizendo? A gente está dizendo, se eu fosse Deus, eu faria muito melhor. Se eu fosse Deus. Olha como eu sou bom, eu salvaria todo mundo. Mas Deus não vai salvar todo mundo, Deus vai salvar só alguns. Então nós estamos negando a suficiência das Escrituras e estamos
querendo um plano diferente, né? querendo uma revelação diferente. Sabe, é assim, é desse jeito que nasce o liberalismo teológico. O liberalismo teológico nasce quando as pessoas começam a pregar as suas ideias. Né? Não, eu acho que a gente tem que atualizar os textos bíblicos aqui para caber os homossexuais, porque eu quero salvar todo mundo, eu sou muito bom, eu sou uma pessoa muito amorosa, eu não quero que ninguém vá para o inferno, então eu quero salvar todo mundo. Sabe, é assim que nasce o liberalismo teológico. Sabe, é assim que a Europa, que era o berço da reforma, hoje já é um continente pós-reforma, já não existe mais nada de Bíblia lá, não existe mais nada. Sabe, quando nós saímos fora da palavra de Deus, por mais que pareça bonito, por mais que pareça nobre, maravilhoso, e por mais que nós venhamos a ter um sentimento assim de que fazer o bem é só desgraça que acontece, irmãos. Somos nós nos perdendo, nos desviando da palavra de Deus. Somos nós fazendo os outros se perder, se desviando da palavra de Deus também. Nada de bom acontece, irmãos, quando nós não mantemos a nossa mente cativa na palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, e o apóstolo Paulo está mantendo essas pessoas aqui, a mente deles só em Jesus e este crucificado. E Paulo vai dizer: e foi sob fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. Como é que o apóstolo Paulo pregava o evangelho? Pregava com temor, tremor e grande fraqueza. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não ia confiante de si mesmo, né, dizendo: não, que eu vou lá pregar, eu sei das minhas capacidades, eu sei da minha retórica, sabe, eu sei da minha eloquência e eu vou confiante. Não, o apóstolo Paulo ia com temor e tremor. Por quê? Porque a mensagem é uma mensagem que os pecadores não gostavam. O apóstolo Paulo muitas vezes pregava o evangelho e era chicoteado, ia para a prisão, sabe, teve vezes de apedrejarem o apóstolo Paulo, quase matarem o apóstolo Paulo, tirarem o apóstolo Paulo da cidade como se ele estivesse morto ali, que parecia morto. E Deus milagrosamente ali sustentou ele. Então, quando ele pregava o evangelho, uma mensagem que ele sabia que os pecadores não gostavam, era com temor, tremor e fraqueza. Ele não tinha nada de si mesmo para oferecer. Sabe, ou era Deus que fazia a obra, ou não ia ter obra nenhuma, porque se dependesse dos pecadores gostar da mensagem, ninguém se convertia. Então essa era a condição que ele sempre pregava, né? E ele vai dizer: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder e do Espírito. Então Paulo vai dizer, a pregação dele não vinha de sabedoria humana, mas consistia-se de poder e de Espírito, né? Se acontecia algum milagre, se as pessoas se atentavam à mensagem do Evangelho, elas só se atentavam por causa dessa demonstração do poder do Espírito. Era só porque o Espírito Santo operou e trabalhou. Porque senão não ia acontecer nada, senão ninguém ia se atentar, ninguém ia se converter, ninguém ouvia a mensagem e ia dizer: nossa, que maravilhoso, agora você é um cristão. Não, se as conversões aconteciam simplesmente porque era o Espírito Santo operando, o Espírito Santo trabalhando, porque a mensagem era Jesus Cristo e este crucificado, e isso implicava em Jesus Cristo estar mostrando a condição miserável em que as pessoas se encontravam, né, irmãos? E ele vai dizer: para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, irmãos, quantas igrejas hoje, irmãos, estão com um monte de cristãos, onde a fé deles está fundamentada em sabedoria humana? Quantas pessoas, irmãos, estão tendo dicas
As pregações muitas vezes consistem em dicas de como ter um relacionamento, em dicas como se portar no seu trabalho, em dicas como fazer bons investimentos. A fé deles, eles muitas vezes estão lá na igreja e eles vão ficar anos e anos lá na igreja, mas a fé deles é uma fé fundamentada em sabedoria humana. Irmãos, em pessoas, não houve uma ação do Espírito Santo trabalhando ali, porque não era o Evangelho que estava sendo pregado ali, não era Jesus Cristo e este crucificado que estava sendo pregado ali, era um monte de coisa que estava sendo pregado ali, mas não o Evangelho. E as pessoas estão lá, multidões estão lá, fundamentadas em sabedoria humana. Irmãos, então, não adianta, irmãos, mudar o Evangelho para caber mais pessoas. Não adianta pregar o que funciona. Não é o que funciona. O que funciona é dinheiro. Faz as 7 campanhas aí da vitória para você ver se não enche. Não adianta pregar o que funciona, porque ainda que a igreja enche, aquelas pessoas ali vão estar fundamentadas em sabedoria humana, em métodos humanos, em meios humanos. E o apóstolo Paulo, irmãos, tinha uma grande preocupação com isso. Não, sabe, quem se converteu aqui, se converteu por ação do Espírito Santo, porque eu não usei meios humanos, eu não usei métodos humanos, eu não usei estratégias humanas. E é isso, irmãos, que nós temos que nos preocupar quando nós pregamos o Evangelho. Fazer com que as pessoas, irmãos, ouçam o Evangelho sem deturpação. Ouçam o Evangelho, irmãos, e somente o Evangelho, não as nossas ideias, não os nossos pensamentos, não aquilo que a gente acha, não, irmãos, só o Evangelho, sabe, mostrar para elas que é real para nós, irmãos, e fazer com que as pessoas possam se deleitar no Evangelho, né, irmãos, achar o Evangelho bonito. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, irmãos, e nos alegrar nela. Dizendo, meu Deus, olha que coisa maravilhosa, como é só Deus mesmo para fazer um plano de salvação desse, olha só, que maravilhoso, sabe, nos deleitar na palavra de Deus, sabe, irmãos, é só o Espírito Santo para fazer esse tipo de coisa, irmãos. Quanto mais nós nos atentarmos para a palavra de Deus, e mais levarmos a nossa mente cativa na palavra de Deus, irmãos, mais o Espírito Santo, irmãos, vai trabalhar nas nossas vidas, e vai trabalhar na vida daqueles a quem nós estamos pregando também, né, irmãos? Porque não tem como ser real para o outro, se muitas vezes não é real para nós, né? Mas é que nem aqueles pais, é que nem aquele pai que não serve a Deus de qualquer jeito, mas ele quer que o filho dele sirva a Deus fervorosa. Não, eu não sirvo a Deus direito, eu não sou fervoroso, eu não oro, não leio a Bíblia, eu não sou uma pessoa zelosa assim das coisas de Deus, mas o meu desejo é que o meu filho seja zeloso, que o meu filho seja fervoroso, que o meu filho é. Mas você que ensina ele não é? Como é que ele vai ser? Então, você vê muitas vezes a hipocrisia, sabe? Então, irmãos, nós precisamos ter convicção, nós precisamos ter zelo, nós precisamos ser fervorosos. Aí a gente vai ensinar o nosso filho a ser assim também. A gente vai pregar o Evangelho para o outro e a gente vai querer que o outro enxergue Jesus Cristo do jeito que a gente enxerga. Glória a Deus. Né, irmãos? Mas a partir do momento que a gente acha que não precisa ser tão fervoroso, tão zeloso, que não precisa ter a nossa mente tão cativa na palavra de Deus, mas a gente acha que vai pegar para o outro e o outro vai se converter, sabe, irmãos, não funciona, irmãos. Sabe, que nós viemos a olhar para as nossas vidas primeiro, né, irmãos, que nós viemos a nos arrepender primeiro, que nós venhamos a levar a nossa mente cativa primeiro, porque quando for real para nós, pode ter certeza, irmãos, que aquele a quem nós pregarmos o Evangelho, se for um eleito, ele vai ser chamado também. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.